Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia 3 meses que eu estava separado. Foi aí que resolvi procurar outro lugar para morar, porque o contrato tinha vencido, o dono queria subir muito o valor do aluguel. Eu também não queria voltar para a casa da minha mãe, até porque eu já tinha me acostumado a morar sozinha. E conversando com uma amiga de serviço, ela me falou de um apartamento desocupado que havia no conjunto onde ela morava. Era um apartamento pequeno, 2 quartos apenas, o aluguel bem em conta, e eu achei que valia a pena pelo menos dar uma olhada. Um sábado, saímos do trabalho e fomos até a sua casa. Ela falou que os apartamentos eram todos iguais, então olhando o dela, já dava para ter uma base. E olha, até que era bacana. O conjunto também era bem ajeitadinho. Esse apartamento ficava bem ali no mesmo bloco que o da minha amiga, só que no andar de baixo. Sabe, gostei. Peguei o telefone da imobiliária para combinar de dar uma olhada depois. Ela preparou um café pra gente e foi bem nesse momento que seu marido chegou. Ela não era casada assim no papel. Aliás, eu também não era. E segundo me contou, já fazia 4 anos que ela e o Carlos moravam juntos. Aliás, antes de conhecê-lo pessoalmente, eu cheguei a ver algumas fotos dele ali, nos porta-retratos que havia sobre a estante. Estávamos tomando café e conversando quando ele chegou. A Patrícia nos apresentou. Sabe como foi que ele me cumprimentou? Segurou minha mão e deu um beijo nela, como aqueles homens de antigamente. E fez isso sem tirar os olhos dos meus. Prazer, Juliano. Então, você que é amiga da Patrícia? Confirmei. Ele continuou por ali, falando de outras coisas. E olha, não sei explicar, mas me senti meio perturbada diante daquele homem. Sei lá, o jeito como ele me olhou quando beijou a minha mão, que não mexeu tanto comigo. E quer saber? Não vou mentir. Me senti até meio mal em relação à minha amiga. Até porque era o marido dela, né? De modo que não fazia sentido. Ele também pegou um café e a gente ficou ali conversando, os 3. Ele me fazendo perguntas, tipo se eu ia morar ali sozinha ou se tinha mais alguma pessoa. Minha amiga esclareceu. Ela se separou faz pouco tempo, Carlos. Eu te falei, lembra? Ah, é verdade. Mas eu perguntei, mais assim no sentido de ser outra pessoa da família. Tipo irmã, mãe, irmão. Falei que não, que o apartamento seria apenas para mim. Em resumo, durante aquela semana, acabei resolvendo tudo. Liguei para a imobiliária, combinei de dar uma olhada. O apartamento estava até bem cuidado, de modo que fechei o negócio. Acabei não vendo mais o Carlos nessas outras vezes que estive ali. Mas a Patrícia me acompanhou o tempo todo. Fiz a mudança, me ajeitei. Depois resolvi preparar um jantar para estrear o apartamento novo. Chamei minha mãe, chamei minha irmã, a Patrícia, o marido dela. O pessoal também adorou. Principalmente depois de tudo organizado. Enfim, na verdade, só uma coisa não estava muito do meu agrado. Eu não estava me sentindo confortável com aquela atração que andava sentindo pelo marido da minha amiga. Sabe, foi uma coisa que me incomodou, porque não fazia muito sentido. Até em relação a ela, comecei a me sentir mal. Ela, inclusive, falou que o Carlos tinha um irmão mais novo. Perguntou se eu não queria que eles nos apresentassem pro rapaz, mas eu falei que não. Estava sossegada, tinha me separado há pouco tempo,
preferia continuar sozinha, pelo menos durante um bom tempo. De modo que ela acabou deixando o assunto para lá. Quer dizer, enquanto me falava desse rapaz, ela passou a mão assim no meu cabelo e disse que eu era uma mulher bonita, que era um pecado ficar sozinha. Mas eu falei que realmente não queria saber de ninguém. Até porque depois de um relacionamento, você precisa de um tempo, pelo menos algumas semanas, alguns meses, para ficar sozinha pensando no que seria melhor, né? E olha, juro que pensei que aquela atração que o Carlos despertou em mim fosse apenas um fogo de palha, que logo passaria. Mas a verdade é que agora morando ali, e a gente se vendo mais, quanto mais a gente se via, mais esse homem dominava os meus pensamentos. O fato é que dava para ver que ele não era nenhum santo, porque não perdia uma chance de ficar me olhando também, sabe? E com aquele olharzinho assim que a gente percebe, aquela malícia, às vezes me fazia perguntas, sabe? Perguntas até muito pessoais, que acabavam me deixando meio sem jeito. Um dia, fui até o apartamento deles conversar com a Patrícia. Quem me recebeu foi ele, na porta. Tava sem camisa, só de bermuda, e não vou mentir, me senti até meio fora do ar. Ele ficou o tempo todo ali com a gente na sala, não fez questão sequer de ir vestir uma camisa. Aliás, nem a Patrícia pediu que ele fizesse isso. Parecia até que para ela estava tudo bem. Eu tinha alguma dificuldade para me concentrar na conversa. Tratava de não olhar assim muito para o lado dele, mas sabe, parecia até que tinha um imã. Quando estava sozinho ali em casa, a imagem desse homem começou a povoar a minha imaginação. Até que perto de completar um mês, cheguei a me perguntar se tinha feito a coisa certa, alugando aquele apartamento. Era visto que aquela atração só iria aumentar com o tempo. Tempos depois, lembro que era um sábado, lá perto das 6 horas da tarde, eu assistindo televisão em casa, mexendo no telefone, escutei alguém batendo na porta. Pensei que fosse a minha amiga, mas quando olhei pelo olho mágico, vi que não era ela. Era alguém que morava ali perto. Era alguém que eu conhecia muito bem, só que não era ela, mas seu marido. Não vou mentir, senti até um friozinho na barriga. Abri a porta, o cumprimentei e notei que ele estava meio esquisito. Sei lá, ele me parecia nervoso. Esticou o pescoço assim, para olhar ali para dentro do apartamento. Perguntou se eu estava sozinha e se podia entrar um pouco. Queria conversar comigo e eu, claro, já fui abrindo passagem. Perguntei da Patrícia. Ele falou que ela tinha ido até a casa da mãe. Pedi que ele sentasse, mas ele falou que estava bem assim de pé. Perguntei que ele queria conversar comigo. Só que em vez de falar alguma coisa, ficou me olhando, sério. A impressão que me passava foi de que estava criando coragem para me dizer alguma coisa. Só que não estava conseguindo. Diante daquela hesitação, eu insisti. Que foi, Carlos? O que você queria falar comigo? Tá com uma cara. Então, é uma coisa meio séria assim, só que, ai meu Deus, não sei nem como começar. Bom, fala alguma coisa, diz o que se trata. Ele sorriu, mas foi um sorriso nervoso. Depois falou: olha, nem sei o que você vai pensar de mim. Mas sabe o que é? Eu tô precisando te falar.
O fato é que, desde que você veio morar aqui, que minha vida tá meio complicada, sabe? Ué, complicada por quê? Fez alguma coisa? Quer saber? Pior que você fez. Só que eu acho que você não percebeu ainda, né? É que eu tô sentindo uma atração tão forte por você. Desculpa. Você sabe que eu sou casado, você é amiga da minha mulher, mas eu não tinha outro jeito de falar. Isso é uma coisa tão forte. Eu pensei, até que cheguei à conclusão de que se não falasse, ia estourar. Olha, eu estremeci naquela hora. Meu coração veio parar na boca. Só que não tive tempo nem de assimilar o que ele falou. Porque ele deu 2 passos à frente, chegou assim bem perto de mim e, pro meu espanto, passou a mão na minha cintura, me puxou e tascou um beijão na minha boca. Mas um beijo. E sem pedir licença. Só falou. E antes que eu conseguisse responder, ou sei lá, dizer alguma coisa, ele já veio com tudo. E o pior é que foi tão bom. Tudo bem que eu fui pega de surpresa, mas mesmo se tivesse tempo de reagir, não reagiria de outra forma. Deixei o beijo acontecer. Mais do que isso, correspondi. O abracei também. Não estaria sendo sincero se dissesse que também não queria. Queria e já fazia tempo. Só que depois do beijo, a gente ficou se olhando, assim, eu sem saber o que dizer, o que falar. Perguntei: por que isso, Carlos? O que deu na tua cabeça? Te falei. Sabe, uma coisa muito forte. Sinto muito atraído por você. Tô perdido de paixão. É isso. Ele falou aquilo e tentou me abraçar de novo. Só que dessa vez, sei lá por que eu me retraí. Não que eu não quisesse. Claro que queria, mas me bateu um medo. Medo e culpa, né? Pensei na Patrícia, coitada. Ela não merecia aquele tipo de coisa. Principalmente tendo feito tudo que ela tinha feito por mim. Falei: acho melhor você ir embora, Carlos. Até porque você mesmo falou, né? A Patrícia é minha amiga. Mas sabe o que é? Carlos, por favor, vá embora. Falei aquilo, abri a porta e fiquei ali esperando que ele fosse. Na verdade, eu não conseguia nem olhar para ele. Ele ainda insistiu um pouco, até que se foi. Assim que fechei a porta, olhei pelo olho mágico. E quer saber? Me bateu até um certo arrependimento. Olha, eu fiquei num estado, sem acreditar que tivesse realmente acontecido aquilo. Que ele tinha se declarado para mim. E ao mesmo tempo, além daquele medo terrível e culpa, me bateu uma euforia. Sabe, tudo ao mesmo tempo. Uma coisa que há muito tempo eu não sentia, uma alegria. Só de saber que não era apenas eu que estava atraída, mas que ele também se sentia igual em relação a mim, já me fez sentir em êxtase. Era aquela euforia e ao mesmo tempo aquele aperto no peito, toda vez que eu lembrava da minha amiga. O pior é que não tinha nem como evitá-lo. Até porque íamos trabalhar de carona com ele todos os dias. Segunda-feira, por exemplo, quando nos vimos, não sei como eu consegui disfarçar. Para piorar, ele ficou o tempo todo me olhando pelo retrovisor. Olha que situação.
Eu não conseguia esquecer daquele beijo. Até que 2 semanas depois, num domingo, perto da 1h da tarde, eu já tinha almoçado. Escutei aquelas batidinhas na porta. Olhei pelo olho mágico e estremeci. Era ele de novo. Fiquei ali me torturando, me perguntando se devia ou não abrir aquela porta. Como demorei, ele falou lá de fora: abre, por favor. Eu sei que você está aí. Pedi que ele esperasse um pouco. Respirei fundo e abri a porta. E no que a porta se escancarou, no que ficamos diante um do outro, ele já veio com tudo para cima de mim, me tomando nos braços, colando sua boca na minha. Sabe quando uma pessoa não te dá tempo nem para respirar? Mais uma vez, eu não consegui me controlar. Deixei que tudo acontecesse. E depois de alguns beijos, ele começou a tirar a minha roupa. E eu não consegui impedi-lo. Ele, tomado pelo desejo, de uma forma que ele queria fazer amor comigo ali mesmo, na sala. Mas então eu o peguei pela mão e o conduzi até meu quarto, onde tudo finalmente aconteceu. Depois de saciado o desejo, ficamos ali abraçados. E foi então que ele falou: nossa, que eu tô sentindo por você tão forte. Você é doido, sabia? Imagine se a Patrícia ficar sabendo. Ela não vai saber. Fica tranquilo. A não ser que um de nós conte, né? Ele repetiu tudo o que já tinha falado. Que estava apaixonado, que aquilo que sentia por mim era uma coisa que não dava para segurar. Pensava em mim o dia todo, a ponto de enlouquecer. Até isso ele falou. Claro que me senti mal em relação à minha amiga. Nem tinha como ser diferente. Mas ao mesmo tempo eu estava tão feliz. Conclusão: apesar da consciência pesada, acabamos começando um caso. Sabia que não estava agindo certo com a minha amiga. Só que ao mesmo tempo não conseguia resistir. Era tão difícil quando estávamos nós três assim próximos. Principalmente quando o Carlos me olhava com aqueles olhos de desejo. Meu medo era que a Patrícia descobrisse tudo. Só de olhar para nós dois. Era tão difícil disfarçar. Era sempre no meu apartamento que a gente ficava junto. Ele aproveitava qualquer oportunidade para bater na minha porta. Inclusive, quando a mulher dele estava tomando banho. Ela entrava no banheiro e ele vinha me procurar. Até que numa dessas vezes, estávamos ali no quarto, transando, de maneira alucinada, tão concentrados naquela nossa transa, que olha, se caísse alguma coisa em cima da casa, um avião, talvez a gente não se desse conta. Quer dizer, de um avião, talvez não. Mas quando escutamos alguém limpando a garganta ali na porta do quarto, no que olhei, chegou a me dar um branco. Era ninguém menos que a Patrícia, olhando para nós dois com aquele olhar que eu não sabia nem explicar que tipo de olhar que era. Eu já fui pegando o lençol para me cobrir, assustada. O Carlos falou qualquer coisa, só que balbuciou, mas não conseguia falar, articular a palavra. Até que, pro meu espanto, a Patrícia sorriu
e falou olhando para mim: você tem que começar a trancar essa porta, Ju. E lá na frente também, viu? Pararam o que estavam fazendo por quê? Tava tão excitante ver vocês dois aí juntos na cama. Olha, naquele momento, não deu para saber se ela estava sendo irônica ou se estava falando assim numa boa. Porque, para ser sincero, ela não estava com cara de brava. Pelo contrário, sua cara era de quem estava se divertindo. Mais do que isso, até excitada. E quanto mais falava, mais eu achava que ela estava falando sério. Até que ela disse aquela frase que se houvesse alguma suspeita, alguma dúvida, ela cairia por terra. Posso me juntar a vocês? Eu devo ter ficado de boca aberta. O Carlos olhou para minha cara naquela hora. Sabe aquela cara de espanto? Até ele não devia estar entendendo nada. Até que, para o nosso espanto ainda maior, ela tirou a blusinha, tirou a calça de moletom, depois o sutiã, a calcinha, e veio para o nosso lado, sorrindo. Lembro que eu só pensava: isso está acontecendo mesmo? Sabe como você não acredita? O que está acontecendo aqui, meu Deus? Essa mulher acabou de me flagrar com o marido dela na cama. Em vez de me bater nele, tá tendo essa reação tão estranha. De repente ela começou a me alisar e a passar a mão no Carlos. Até que falou: sabe que eu sempre sonhei viver um momento assim? Olha, foi a coisa mais inacreditável do mundo. E tudo aconteceu do jeito que eu narrei aqui, juro. Eu nunca tinha participado de uma, sei lá como dizer, de uma brincadeira assim a três. Claro que também sentia vontade de experimentar. Mas coragem mesmo, para isso eu nunca tive. De modo que aquilo que no começo pareceu uma situação chata, mais do que isso, complicada, acabou se tornando uma das melhores experiências da minha vida. Quando que eu podia imaginar que um dia eu fosse viver aquilo? Nunca. E justamente com quem? Com a minha amiga e o marido dela. Incrível. Em vez de brigar comigo, querer me esfolar viva, ela acabou participando da nossa transa. E depois ainda me disse que sempre sentiu uma atração por mim. Olha, até hoje, eu tenho momentos que eu não acredito. Juro que eu nunca desconfiei de nada, como também nunca notei. Mais tarde, ela olhou para a cara do marido e falou que já estava desconfiada que estivesse acontecendo alguma coisa entre nós, que a gente não conseguia disfarçar, e que não era a primeira vez que ela percebia que o Carlos saía logo depois que ele entrava no banho. Aí, desconfiada já, tinha decidido nos dar o flagra naquele dia. Só que, repito, a mulher não estava brava. Ela não estava zangada comigo, nem com o marido. Tanto que tinha participado da brincadeira.
E o fato é que desde aquele dia, a gente repete o que fez. Quando ela me chama para ir até o seu apartamento à noite, já sei muito bem quais são as suas intenções. Ou então, quando os dois juntos vêm bater a minha porta. Até alguns brinquedinhos a gente usa. Meio que nos tornamos uma espécie de trio. Embora eu continue morando sozinho ali no meu apartamento. Como também acontece de, às vezes, o cara aparecer ali na minha porta, sozinho. E segundo ele, a Patrícia sempre sabe quando ele faz isso. De modo que a gente não faz nada escondido, quer dizer, fazíamos, né? Mas depois daquele flagra, nunca mais. Até porque não precisa. Será que estamos errados? É o que às vezes eu me pergunto. Mas quer saber, acredito que não. Acho que somente nós três é que podemos julgar se é ou não é errado aquilo que nós fazemos. Pode ter sido errado no começo, já que estávamos traindo a confiança da minha amiga, nos encontrando pelas costas, às escondidas. Mas depois que ela descobriu, e que passou a participar, inclusive, não é mais enganação, traição, adultério. Posso até estar sendo exagerada, mas se tornou a expressão do nosso amor. Um amor diferente, para alguns talvez, mas não deixa de ser isso. Passou a ser a expressão daquilo que sentimos um pelo outro, da nossa paixão, da nossa loucura, quem sabe, do nosso pecado.